irmãos e irmãs, durante essa série de pregações no livro de Atos dos Apóstolos, várias vezes chamei a atenção dos irmãos para aquilo que temos chamado de filosofia bíblica da história. Algumas vezes durante esses estudos eu procurei ressaltar que por trás dos atos humanos e dos acontecimentos históricos está um grande combate cósmico entre o dragão e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, e a antiga serpente, retratada no livro de Apocalipse como aquele grande dragão vermelho, que não tendo sucesso em impedir que o Filho de Deus viesse a esse mundo, que o Filho da mulher nascesse, e não conseguindo destruí-lo, porque ele foi tomado para Deus, como lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 12, o diabo e seus demônios se lançam contra a Igreja de Cristo nessa dispensação da graça, com o propósito bem definido de procurar destruir a Igreja e assim impedir que o reino de Deus seja promovido neste mundo e o nome de Deus seja assim honrado e glorificado em toda a terra. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, deixa bem claro, como tenho procurado ressaltar várias vezes, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo. E quando nós estamos estudando o livro de Apocalipse, estamos procurando fazer à luz daquilo que a Bíblia como um todo nos revela acerca da filosofia da história bíblica que o livro de Apocalipse descortina. Já tive a oportunidade de estudar com os irmãos aqui na igreja durante, penso que mais de um ano, o livro de Apocalipse, conforme a interpretação reformada predominante, que não é pré-milenista, nem pós-milenista, mas amilenista, e considera que nós, na verdade, já estamos vivendo nesse milênio em que Cristo já obteve a grande vitória quando triunfou de principados e potestades, derramando o seu sangue em nosso lugar na cruz do Calvário. E naquele livro de Apocalipse nós temos a explicação bíblica de vários tipos de eventos e acontecimentos que ocorrem na história. Na semana passada eu estive considerando aqui com os irmãos essa segunda onda de perseguição que a igreja primitiva teve que enfrentar quando Herodes Agripa I se lançou contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lemos do primeiro versículo do capítulo 12, lemos que por aquele tempo, ou seja, no tempo em que o apóstolo Paulo estava realizando, juntamente com Barnabé, o seu ministério em Antioquia, e havia saído de Antioquia com uma oferta para levar a igreja da Judéia, que iria passar por dificuldades, pois teria que enfrentar uma grande fome que viria sobre o Império Romano na época, segundo o profeta Ágabo havia advertido. Naquela época, naquele tempo, mandou o rei Herodes, diz o versículo 1 do capítulo 12, prender
alguns da igreja com o propósito de maltratá-los, de causar dano a eles, de fazer mal. E ele foi então crescendo no seu propósito, parecia triunfar, passou Tiago, um dos apóstolos, ao fio da espada, e havia prendido, lançado na prisão ao apóstolo Pedro, porque viu que esse tipo de atitude agradava os judeus, ele queria agradar os judeus, o povo judeu, para ficar bem com o Império Romano, com o imperador, e assim não ver nenhum problema acontecendo maior com aquela minoria de pessoas que tinham a Cristo Jesus como Salvador. E ele procurava então, de todas as maneiras, agradar o povo judeu, e para isso, depois de haver decapitado a Tiago, ele prendeu o apóstolo Pedro. E vimos aqui como Deus, soberana e graciosamente, livrou Pedro da prisão, enquanto a igreja de Antioquia estava ali orando, intercedendo por Pedro. E vimos também como, ironicamente, a própria igreja que estava orando pela libertação de Pedro, com tanta insistência, com tanta perseverança, demonstrou incredulidade quando, ainda orando, Pedro bate ali ao portão da casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja se costumava reunir para oração, para orar e se reunir e adorar a Deus, e onde a igreja naquela noite estava exatamente reunida, intercedendo pela vida de Pedro. Mas vimos também como Deus graciosamente ouve as nossas orações, mesmo quando elas são mescladas de incredulidade, como costumam ser as nossas orações, que só chegam, na verdade, até a presença de Deus pela obra de Cristo na cruz do Calvário e pela intercessão de Cristo e pela ação do Espírito Santo de Deus, que como que aperfeiçoa as nossas orações, traduz as nossas orações para que elas cheguem ao trono da graça do Senhor e Ele assim nos abençoe, não obstante as nossas fraquezas, não obstante a nossa própria incredulidade. Eu também quero chamar a atenção dos irmãos, ainda nessas palavras introdutórias, acerca dessa porção que lemos há pouco, que o livro de Atos, como nós já sabemos bem, se encontra dividido em 3 etapas. O próprio Senhor Jesus nos fornece o esboço do livro no capítulo 1, no versículo 8, quando ele disse que seus apóstolos deveriam permanecer em Jerusalém até que recebessem poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, para que eles então fossem testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como também em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E o que nós estamos vendo nesses estudos no livro de Atos é exatamente esse avanço, esse progresso inexorável da Igreja de Cristo, por intervenção de Deus mesmo, de Cristo, através do seu Espírito, especialmente pela instrumentalidade dos seus apóstolos. O que nós estamos vendo é a Igreja avançando, o Evangelho avançando, a palavra de Deus crescendo, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e aqui no capítulo 12, nessa porção que lemos, nesse trecho final do capítulo 12, nós estamos lendo algumas informações que dizem respeito àquele momento imediatamente anterior em que a igreja primitiva daria um grande salto, o evangelho começaria agora a avançar de maneira célere e a alcançar cada vez mais regiões mais remotas, até que finalmente, lá no último capítulo do livro,
nós veremos o apóstolo Paulo anunciando o Evangelho da graça de Deus em Cristo também na grande capital do Império Romano, do ponto de vista da igreja em Jerusalém, os confins da terra, alcançando o grande, praticamente ali o final do Império Romano em direção ao Ocidente, alcançando assim a capital do Império Romano. O que nós temos visto, portanto, irmãos, é esse avanço. E é interessante observar que em cada uma dessas 3 etapas de avanço do Evangelho, Jerusalém, Judéia e Samaria, aquelas regiões ao redor de Jerusalém, e depois então até os confins da terra, nós encontramos cada etapa sendo acompanhada de perseguição, de livramento e também de manifestações do juízo de Deus. Na primeira etapa, esse juízo cai sobre membros professos da igreja, mas não membros sinceros, membros da igreja visível, mas não membros da igreja invisível, Ananias e Safira, quando eles são ali fulminados pelo Espírito Santo de Deus por haverem mentido ao Espírito de Deus. Na terceira sessão, a terceira etapa do avanço do Evangelho, com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vemos outra manifestação do juízo de Deus sobre Elimas, o mágico, que acabou ficando cego por tentar impedir que o procônsul Sérgio Paulo viesse a ser alcançado pela pregação do Evangelho através do apóstolo Paulo. E como manifestação do juízo de Deus, aquele mágico, Elimas, ficou cego. E, meus amados irmãos, nesta etapa, o juízo recai sobre Herodes Agripa I, o perseguidor da igreja e o usurpador da glória de Deus. O que nós lemos aqui, nesses últimos versículos do capítulo 12, é o final da história, que começou a ser contada no início desse capítulo, quando Herodes, então, agiu de maneira como eu comentei há pouco com os irmãos, prendendo membros da igreja, decapitando Tiago e prendendo Pedro com o propósito também de fazer com que ele fosse passado ao fio da espada. E o final dessa história, que não termina simplesmente com a libertação sobrenatural, uma intervenção sobrenatural de Deus, quando ele utiliza-se de um anjo para libertar Pedro de uma situação absolutamente impossível de ser liberto, humanamente falando, ali preso com um soldado à sua direita, um soldado à sua esquerda, ele acorrentado a um e a outro, com outros 2 soldados guardando a porta do cárcere, com 3 portões impedindo que Pedro viesse a ser liberto, e assim o plano de Herodes viesse a ser frustrado, mas Deus, soberana e graciosamente, enviou um anjo que sacudiu Pedro e tocou Pedro, acordando daquele sono tranquilo, apesar da expectativa terrível de ser sentenciado à morte, como Tiago havia sido pouco tempo antes, e libertou Pedro da prisão. Meus irmãos, a história não acabou ali. A história continua. Na parte final do versículo 19, que estivemos considerando até o trecho que vai do verso 1 até o verso 19, domingo passado, Lucas registra a observação que, tendo procurado Pedro, havendo constatado que Pedro havia fugido, Herodes mandou matar os sentinelas, os vigias, que estavam responsáveis pela guarda de Pedro, e então Lucas conclui o seu relato aqui nessa porção, no versículo 19, dizendo que Herodes desceu até a Judéia, descendo da Judéia, ele então retornou para Cesareia, que, como eu já mencionei antes,
era a capital daquela província toda ali, aonde o Império Romano tinha a sua sede. De lá, os irmãos devem lembrar, era o centurião Cornélio, e pela misericórdia e graça de Deus foi convertido ao Evangelho através da pregação de Pedro, que foi de Jope até Cesareia, e ali anunciou o Evangelho a Cornélio, a sua casa, e eles todos se converteram ao Senhor nesse avanço do Evangelho em direção até aos confins da terra. Vamos, portanto, irmãos, considerar esses versículos. São poucos versículos, mas eles são extremamente importantes nesse contexto da filosofia da história, porque nos ajuda a compreender determinados acontecimentos que, do ponto de vista humano, podem parecer acontecimentos naturais, mas que, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, têm uma outra interpretação. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesse relato, nesses poucos versículos, primeiro para a morte de Herodes, ou, expandindo um pouco mais, primeiro para Cristo defendendo a sua glória e vingando, defendendo a sua igreja defendendo a sua glória e vingando a sua igreja através da morte de Herodes Agripa. Quando a gente lê o Novo Testamento, provavelmente os irmãos podem ter alguma confusão quando vem o nome de Herodes, esse governador, ou depois considerado assim como rei, ali da Palestina, da Judéia, daquela região toda, às vezes um pouco menos, um pouco maior a região, debaixo do Império Romano. Na verdade, o Novo Testamento menciona 5 Herodes. E se a gente não prestar atenção para isso, nós vamos fazer confusão. Os irmãos podem estranhar, por exemplo, ler aqui sobre a morte de Herodes e depois ler lá no capítulo 25 de Atos, novamente, sobre um outro Herodes, diante de cuja presença Paulo foi levado para dar o seu depoimento. E ali ele aproveitou, foi para dar também o seu testemunho. Mas, na verdade, a Bíblia fala de 5 Herodes. Um dos Herodes foi Herodes o Grande, que reinou mais ou menos do ano 34 a.C. até o ano 4 a.C., e que foi aquele que ordenou a morte das crianças em Belém, no intuito de impedir, assim, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador. Talvez os irmãos estranhem, mas se ele reinou até o ano 4 a.C., como é que ele pode estar ali, do nascimento de Cristo, como é que ele pode estar ali matando, ordenando a morte daquelas crianças por ocasião daquele momento em que ia nascer o Senhor Jesus? É que, na verdade, o Senhor Jesus não nasceu exatamente no ano 0. Nosso sistema de datação não é muito preciso e, na verdade, o Senhor Jesus teria nascido mais ou menos 4 anos antes daquilo que nós consideramos no nosso sistema de datação. Um outro Herodes que a Bíblia menciona é Herodes Arquelau, que reinou do ano 4 a.C. até o ano 6 depois de Cristo, que é mencionado no Novo Testamento apenas em Mateus, no capítulo 2, no versículo 22. O terceiro Herodes foi Herodes, conhecido como Herodes Antipas, que reinou do ano 6 depois de Cristo até o ano 39 depois de Cristo, e que foi o responsável pela morte de João Batista, que decapitou João Batista. O quarto Herodes é esse Herodes que aparece aqui mencionado no capítulo 12, Herodes Agripa I, que matou Tiago e prendeu Pedro. E um quinto Herodes ainda é o Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, dentro dessa dinastia dos Herodes, ou a dinastia herodiana, que reinou mais ou menos do ano 50 até o ano 100, e diante de quem o apóstolo Paulo será levado, nós veremos adiante, quando estivermos estudando, se Deus permitir, o capítulo 25, para fazer a sua defesa
e ali ele aproveitou para testemunhar acerca do Evangelho e da graça de Deus e do poder de Deus em Cristo. O Herodes que temos aqui, portanto, é esse Herodes I. Como os irmãos percebem, praticamente toda a dinastia dos Herodes se opôs ao Evangelho, tentando impedir o nascimento do Senhor Jesus, decapitando João Batista, outro decapitando Tiago. Sempre nós vemos esses reis ali da Judéia procurando de todas as maneiras se opor ao Evangelho e assim impedir a promoção do reino de Deus neste mundo. Mas vejam, irmãos, como eu disse, a história não terminou ali, e vejam desse breve relato como Cristo defende a sua glória e vinga a sua igreja, matando o rei Herodes Agripa I. Observe o pano de fundo do acontecimento que nós temos relatado aqui. Lucas nos dá o pano de fundo no versículo 20, quando ele diz que havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Podemos ler também o texto grego, no sentido de que Herodes estava com muita raiva, irado mesmo, contra os habitantes dessas duas cidades autônomas que tinham governo próprio, de Tiro e de Sidom, ali na costa da Fenícia, ao norte de Cesareia, mais acima, e que esse povo dessas duas cidades, de comum acordo, vendo o crescimento de Herodes Agripa, o crescimento do poder de Herodes Agripa, e sabendo que as suas cidades dependiam do fornecimento de alimentos, especialmente de cereais que vinham da Galileia, para abastecer aquela cidade, eles então procuraram pacificar Herodes, eles procuraram fazer as pazes com Herodes, e eles então procuraram contactar alguém que estivesse ali, uma maneira de acessar Herodes, e então contactaram com o camareiro de Herodes, uma pessoa que era considerada uma função importante na época, e então conseguiram alcançar o favor de Blastro. A expressão pode também designar que eles conseguiram isso através de propina, através de oferecimento de algum benefício, alguma coisa assim. Normalmente os comentaristas são unânimes nesse sentido, embora não se possa definir isso com certeza, mas o fato é que eles conseguiram uma audiência com Herodes, e no dia, uma audiência pública com Herodes, e no dia dessa audiência pública, Herodes então, vestido de um trajo real, assentado no seu trono, dirigiu-lhes a palavra, ou fez um discurso ao povo como um todo, e diz o texto que o povo então clamava, dizendo: é a voz de Deus e não de homem. Não é a voz de homem, isso é a voz de Deus. E que no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e que, comido de vermes, Herodes Agripa expirou. É interessante, irmãos, que nós temos um outro relato histórico desse acontecimento no livro As Antiguidades de José, um escritor judeu, que registrou uma parte da história do povo judeu. José relata esse acontecimento, não exatamente nos termos em que nós temos aqui, mas ele relata como Herodes celebrou uma festividade com jogos em Cesareia, em homenagem ao imperador. Não é certo se fez isso por ocasião do aniversário do imperador ou do aniversário da cidade, em abril ou em agosto, e que então, ali, durante aquelas festividades, Herodes se apresentou no teatro com vestes resplandecentes, toda tecida de fios de prata, e ele brilhava de tal maneira que as pessoas presentes o
o bajularam como Deus, dizendo assim: que sejas propício conosco, e se até agora te tememos como homem, doravante concordamos que é mais do que mortal na tua existência. E diz Josefo que Herodes aceitou aquelas honrarias, aquelas blasfêmias, sendo ele ali honrado como se fosse um Deus, e que imediatamente, ainda ali, naquela festividade, ele passou a sentir umas dores profundas no estômago, terríveis, que teve que ser carregado para fora, e passou 5 dias com essas dores profundas, tremendas, e então veio finalmente a falecer. Os comentaristas são unânimes. É o mesmo evento, registrado por uma fonte secular e por uma fonte bíblica. Um aborda o acontecimento de uma maneira humana apenas, por uma perspectiva humana. Ali estava um rei, que durante exatamente com o propósito de honrar o imperador, de homenagear o imperador, agradar o imperador, ali em Cesareia, que era a capital daquela província ali do Império Romano, organizou umas festividades com jogos e apareceu ali com toda a pompa, com toda aquela postura mesmo de um rei, com fios de prata, diz Josefo ainda colocando a coisa de uma maneira mais interessante, que os raios de sol batiam sobre as suas vestes, brilhava, e então o povo extasiado o admirava e o bajulava como se ele fosse Deus e não homem, e que então imediatamente aquele rei passou mal, com dores na barriga, dores no estômago, e então veio a falecer 5 dias depois. O relato bíblico descreve o mesmo evento, mas por uma perspectiva diferente. E ele vai mais além e conta o que está por trás daqueles acontecimentos. E nesse contexto bíblico todo, em que nós vemos esse mesmo rei perseguindo a igreja, prendendo crentes, lançando-os na prisão para chicoteá-los, maltratá-los, e mandando decapitar Tiago, e prendendo Pedro com o fim de fazer a mesma coisa, só não sendo bem sucedido por causa de uma intervenção sobrenatural de Deus que libertou Pedro da prisão através daquele anjo. Esse mesmo homem, da perspectiva bíblica, naquelas circunstâncias, ele foi morto porque Deus enviou o anjo para que o sacudisse. É interessante que Lucas faz aqui um jogo de palavras, ele usa a mesma palavra quando diz que um anjo veio e sacudiu ali Pedro, cutucou Pedro e acordou Pedro, aquela sacudida, aquela cutucada de liberdade e de vida. Ele usa a mesma palavra para dizer que o anjo então sacudiu, ou golpeou, ou alcançou ali Herodes, mas agora um golpe, uma sacudida de morte, de juízo, da ira de Deus sobre aquele que perseguia a igreja de Cristo e que tentava usurpar a glória de Deus como se fosse sua. Aquela dor terrível, terminal, que culminou com a morte do rei Agripa, na verdade era um juízo divino, com base no próprio contexto da história toda, do capítulo 12, por Agripa perseguir a igreja de Cristo e por ele, isso é dito especificamente no versículo 23, que no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e então, comido de vermes, expirou. José se dá por satisfeito em apenas indicar que ele morreu com dores tremendas, terríveis, internas, na barriga, que na verdade o que estava acontecendo era que vermes estavam
comendo ali Herodes Antipas por dentro, e Deus utilizou-se de um anjo para executar esse juízo. Várias vezes na Bíblia e também no livro de Apocalipse, os anjos são empregados por Deus para a preservação da sua igreja, para a libertação do seu povo, mas também para executar juízos de Deus contra os inimigos da sua igreja. E ali, irmãos, nós vemos um evento que, do ponto de vista externo, é narrado como Joséfo narra, mas do ponto de vista bíblico, de um autor inspirado como Lucas, ele é narrado das coisas, do ponto de vista das coisas de Deus, celestiais, o que estava acontecendo. Aquele perseguidor da igreja encontrou o juízo, quando Deus então enviou um anjo, e ele então o feriu e fez com que ele fosse comido de verme, porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo e porque ele tentava usurpar a glória de Deus. Mas esses poucos versículos continuam descrevendo não apenas como Cristo defende a sua glória e vinga a sua igreja, matando Herodes através de um anjo que o feriu, mas ele relata também, ele menciona também no versículo 24, como Cristo promove o seu reino mediante a pregação da sua palavra. É interessante, irmãos, Lucas como escritor. À medida que nós vamos estudando o livro de Atos, eu pelo menos tenho ficado impressionado com as qualidades de Lucas como historiador e como escritor. Como ele reverte a coisa toda. E como ele aqui narrando todo esse acontecimento, primeiro ali as investidas de Herodes contra a igreja, depois então esse juízo de Deus sobre Herodes, e ele acrescenta, entretanto, como que apresentando aqui um contraste, a palavra de Deus, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E aqui ele usa uma figura para dizer que era como se a palavra de Deus fosse uma árvore que estava aqui crescendo e se multiplicando e produzindo frutos, apesar de toda essa oposição e apesar dessas reiteradas investidas de agentes do maligno, agentes humanos da serpente, do grande dragão, que vinham tentando impedir a promoção do reino de Deus e a promoção da glória de Deus nesse mundo. Várias vezes, Lucas vai intercalando o relato de todos esses acontecimentos que ele registra no livro de Atos, mencionando esse fato, esse progresso, esse avanço inexorável mesmo do reino de Deus, mesmo apesar das perseguições que a igreja de Cristo estava experimentando. No capítulo 6, por exemplo, no versículo 7, depois de nós vermos descrito a prisão dos apóstolos, Pedro e João, no capítulo 5, e da instituição do diaconato, no versículo 7 nós lemos, Lucas registra que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. No capítulo 9, no versículo 31, após outra onda de perseguição de Estevão, quando a igreja foi dispersa e o evangelho acabou alcançando a Judéia e Samaria, no versículo 31 nós lemos que a igreja, na verdade, acabou depois tendo paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. E aqui nós temos outro desses registros, quando Lucas ressalta que, embora Herodes estivesse ali perseguindo a igreja de Cristo, embora Tiago tivesse sido decapitado, morto, embora Pedro houvesse sido preso, na verdade, apesar de tudo isso, o evangelho crescia, a palavra de Deus avançava,
o reino de Deus estava sendo promovido até que pela misericórdia e graça de Deus alcançasse os confins da terra. Era Cristo promovendo o seu reino mediante a proclamação da sua palavra. Essa é a grande história do livro de Atos. É a história do avanço da pregação, da proclamação da palavra de Deus, apesar de todas as oposições e perseguições que a igreja de Cristo sofreu. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja sofria, Deus intervia, a palavra de Deus avançava, crescia, produzia frutos e o nome de Deus era honrado e glorificado cada vez mais em outras regiões. O último versículo que nós lemos, no versículo de número 25, nós vemos como Cristo posiciona Paulo e Barnabé para uma expansão maior do seu reino através das viagens missionárias que o apóstolo Paulo faz. Então, irmãos, em resumo, nesses versículos nós temos Cristo defendendo a sua glória e vingando a sua igreja, matando Herodes através daquela morte relativamente súbita. Vemos Cristo promovendo o seu reino mediante a proclamação da sua palavra. E vemos também o Senhor Jesus posicionando já nesse final desse relato de Lucas, Barnabé e Saulo, para que o reino de Deus passasse agora para uma terceira etapa, onde ele avançaria grandemente, e Paulo seria comissionado, e Barnabé, ali na igreja de Antioquia, para então avançar com as suas viagens missionárias, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, e assim o evangelho fosse sendo anunciado e fosse alcançando várias regiões ali na Europa, e o evangelho pudesse então alcançar até aos confins da terra. Nesse versículo 25, Lucas encerra essa parte da sua narrativa do livro de Atos, nos lembrando do contexto, o contexto do ministério do apóstolo Paulo e Barnabé. Não vamos esquecer que foi nesse contexto, quando Paulo e Barnabé estavam realizando o ministério em Antioquia, quando eles haviam saído de Antioquia para levar aquela oferta até a igreja de Jerusalém, para socorrer os crentes da Judéia que iriam experimentar dificuldade com aquela fome que viria. Foi nesse contexto, nessa situação, que aconteceu essa perseguição de Herodes, e aconteceu esse livramento de Pedro, e aconteceu esse juízo da parte de Deus sobre Herodes, vingando a sua igreja e zelando e defendendo a sua glória daquele usurpador humano, daquele rei humano que estava ali querendo usurpar a glória de Deus. E ao mesmo tempo em que Lucas nos lembra desse contexto todo, mencionando que Paulo e Barnabé cumprida a sua missão, ou seja, havendo levado lá a oferta, entregado lá a oferta, então eles retornaram para Antioquia, aquela igreja multiétnica, que seria importante como centro missionário e evangelístico, porque dali Paulo e Barnabé seriam enviados em viagens missionárias e Paulo continuaria com essas viagens, levando o evangelho até os confins da terra. Lucas termina aqui essa parte do seu relato, posicionando ali Paulo, Barnabé e Marcos, para que então, como nós vamos ver, a partir do capítulo 13, Paulo e Barnabé fossem vocacionados, chamados pelo Espírito Santo, para que eles realizassem aquelas viagens missionárias. E aí então, a terceira etapa da promoção do reino de Deus até alcançar os confins da terra, pudesse então ser finalmente efetivado. Meus irmãos, esse é o relato, mas aqui temos lições importantes que eu gostaria de para as quais eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. A primeira lição importante, e a lição mais central dessa narrativa, diz respeito às manifestações da ira ou do juízo de Deus. Deus vinga o seu povo
e zela pela sua glória. E ele manifesta-se também em termos de juízo, fazendo com que a sua ira caia sobre aqueles que perseguem a igreja de Cristo e que tentam usurpar a glória que é dele. Nós lemos em Romanos, no capítulo 1, que a ira de Deus se revela ou se manifesta dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que sufocam a verdade de Deus e, no lugar da verdade de Deus, promovem o engano, o erro e a mentira. É uma afirmativa, uma declaração geral do apóstolo Paulo, que é ilustrada por vários acontecimentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e durante a história da igreja. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e contra toda forma de perversão que tenta, através das quais a verdade de Deus e o reino de Deus tendem a ser sufocados e, através a promoção da mentira e do engano, tentam tomar o seu lugar. E quando eu mencionei no início o livro de Apocalipse e a filosofia da história, eu mencionei para que nós possamos, com a graça de Deus, interpretar biblicamente os acontecimentos históricos. Quando nós vemos pessoas e nações ímpias e que pervertem a verdade de Deus, promovendo o engano, o erro e a mentira, morrendo, sofrendo acontecimentos como nós vimos aqui no relato da vida de Herodes, ou outros acontecimentos, mesmo sobre nações e países, manifestações são do juízo de Deus. A Bíblia toda ensina isso. Na verdade, se os irmãos forem ler o livro de Apocalipse, lá no capítulo 8 do livro de Apocalipse, os irmãos lerão que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, deu-se início às 7 trombetas sendo tocadas, que são, na verdade, manifestações de juízo de Deus, que também servem como trombetas de advertência. Nós já estudamos esse livro, estudamos essa porção desse livro, e nós vemos aqui que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas, e que veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos. Mas os 7 anjos os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, e toda a terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eu poderia continuar lendo essas que são manifestações de juízo de Deus, que, por outro lado, funcionam como trombetas de Deus, convocando as pessoas que vivem na impiedade e perversão, trocando a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador e perseguindo a igreja de Cristo, experimentam aqui nesse mundo.
Aqui é a filosofia da história sendo descortinada para nós. O que nós vemos tantas vezes acontecendo no Antigo Testamento, ao longo do decurso da história, do ponto de vista humano, às vezes são acontecimentos narrados como a morte de Herodes. Numa festividade, ele teve uma dor de barriga crônica, 5 dias depois morreu. Do ponto de vista celestial, do ponto de vista de Deus, da filosofia da história, do Cordeiro que se assenta no trono e que foi achado digno de abrir o livro e executar todos os decretos, a vontade e o propósito de Deus, esses acontecimentos devem ser vistos como manifestações do juízo de Deus e trombetas, como que convocando as pessoas ao arrependimento. De maneira mais específica, nós temos alguns exemplos de como Deus, ele vinga o seu povo. Nós lemos no livro de Hebreus que a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós, como crentes em Cristo, é difícil a gente aprender, mas Deus é o nosso vingador. Nós nunca somos chamados para nos vingar. Deus nos vinga. Muitas vezes Ele nos vinga aqui, nessa existência terrena. Mas, se não aqui, certamente Ele vingará no juízo final, no juízo eterno. Deus vinga a sua igreja. Aqueles que perseguem de uma maneira ou de outra a igreja de Cristo precisam ter cuidado para que não ocorra com eles aquilo que aconteceu com Herodes, que experimentou o juízo de Deus quando o anjo foi enviado e então o matou. Há vários exemplos no Antigo Testamento dessas manifestações de juízo de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 9. Eu vou ler apenas alguns versos selecionados, apenas para ilustrar como Deus executa juízo até sobre nações que Ele mesmo utiliza para disciplinar o seu povo. Várias vezes o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, foi ingrato, errou, pecou, idolatrou, se afastou do Senhor. E Deus usou nações e povos, como os filisteus, como os moabitas, como os assírios, como os babilônios, como varas nas suas mãos para disciplinar o seu povo. Mas aqueles povos que não entendiam que eles estavam sendo ali apenas uma vara para a disciplina do povo de Deus e se ensoberbeciam, Deus vinha depois e fazia derramar a sua ira sobre aquele povo, aqueles povos e juízo sobre aqueles povos. Um exemplo disso nós temos aqui no capítulo 9, no capítulo 10 do livro de Isaías, sobre a Síria. Observem no capítulo 9, no versículo 11, onde lemos que, portanto, o Senhor suscita contra ele, ou seja, contra o seu povo, o povo de Israel, os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Olha o verso 13. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Aqui a referência é para o povo de Israel, que não é com relação ao povo de Israel. Deus o feria, Deus o disciplinava, para isso utilizava outras nações como vara nas suas mãos, mas muitas vezes nem assim o povo de Israel se arrependia dos seus pecados. Mas, quando esses povos, que eram usados como instrumentos, como varas para a disciplina do povo de Deus, não entendiam isso e se ensoberbeciam, eles experimentavam a ira de Deus. Olhem a partir do verso 5 do capítulo 10. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Verso 7.
Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Verso 12, apenas para facilitar a leitura. Depois os irmãos podem ler o capítulo todo em casa. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Verso 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Meus irmãos e irmãs, isso é apenas um exemplo de como Deus faz cair a sua ira sobre nações que se levantam contra o povo de Deus, muitas vezes usados por Deus mesmo para castigo do seu povo. Depois eles próprios experimentam a ira de Deus por se ensoberbecerem no seu coração. O livro de história vão contar a queda de Babilônia, a queda da Síria, de outra maneira. Mas nós sabemos, Deus estava por trás. Assim como Deus estava por trás na morte de Herodes Agripa I. Mas Deus age assim não apenas contra nações que se lançam contra o povo de Deus, mas Deus age assim também, essa lição é explícita aqui nesse texto que lemos há pouco, em Atos, no capítulo 12, quando pessoas se ensoberbecem e tentam usurpar a glória que é de Deus. Um dos exemplos mais impressionantes que nós temos, nesse sentido, um exemplo até positivo, porque terminou bem, foi com relação a Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Os irmãos podem abrir no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Eu acho um capítulo impressionante. Ele nos ajuda muito também a compreender a filosofia da história. Nos ajuda a compreender esse refrão desse capítulo 4, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Nesse capítulo 4 do livro do profeta Daniel, um capítulo interessantíssimo, irmãos, nós vemos o próprio rei Nabucodonosor, nos primeiros versículos, contando as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tinha feito na vida dele. Olha o versículo 2. Tinha feito no sentido de que ele viesse a compreender que o reino de Deus é um reino eterno e o seu domínio de geração em geração. E nesse capítulo nós lemos como Nabucodonosor estava ali, ele mesmo relata, o verso 4, tranquilo na sua casa, no seu reinado, e ele então teve um sonho. E ele sonhou com uma árvore grande que crescia até aos céus, dava seu fruto, muitos animais vinham e desfrutavam desses frutos, e depois então essa árvore era cortada. Temos aqui a visão descrita a partir do versículo 10, o versículo 16, no versículo 17 diz: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre ele. A partir do versículo 20 desse capítulo 4, nós temos a interpretação do sonho de Nabucodonosor pelo profeta Daniel. E ali Daniel deixa claro que aquela árvore era Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Como ele cresceu com o seu reino, como aquela árvore expandiu os seus galhos, e como ele se ensoberbeceria por causa da grandeza do seu reino, e como ele seria cortado, e como ele teria o seu coração mudado, para que não fosse mais coração de homem, mas fosse um coração de animal, e ele passaria então a pastar como se fosse um animal. E ali então, ao declarar essa interpretação,
Daniel exorta no versículo 27 a Nabucodonosor que ele se arrependesse dos seus pecados e das suas iniquidades, para que Deus fosse misericordioso para com ele e prolongasse a tranquilidade do seu reinado. Mas, meus irmãos, a partir do versículo 30, nós lemos assim, o rei dizendo depois: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, diz ele, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. São manifestações do juízo de Deus contra aqueles que trocam a verdade de Deus em mentira e adoram a criatura ao invés do Criador. São manifestações do juízo, da ira de Deus contra aqueles que se lançam contra a igreja como Herodes, e Deus então vinga a sua igreja. São manifestações contra aqueles que tentam usurpar a glória de Deus. As histórias são contadas do ponto de vista humano como histórias que não têm nada por trás. Mas, do ponto de vista bíblico, nós sabemos que todas as coisas que acontecem, todos os eventos que ocorrem nesse mundo, eles são reflexos de algum aspecto dessa grande peleja, dessa grande luta, desse grande combate cósmico entre o Cordeiro e o dragão. E aqui e ali, meus amados irmãos e irmãs, nós vemos manifestações da ira de Deus. Nós não compreendemos por que elas acontecem com um rei e não acontecem com outro. Não conseguimos compreender porque às vezes elas acontecem com um país, outro país, uma região, outra região, e não acontece com outros países e outras regiões. Mas a Bíblia revela a filosofia da história e mostra que esses acontecimentos, que muitas vezes eles ocorrem como manifestações do juízo de Deus, que por mais terríveis que pareçam, eles não são para comparar com o juízo final, quando multidões que trocaram a verdade de Deus em mentira, perseguiram a igreja ou tentaram usurpar a glória de Deus, serão definitivamente lançados no lago de fogo e enxofre, aonde serão condenados e ali permanecerão
na morte eterna para todo sempre. É uma lição para nós todos de que Deus não admite que homem roube a sua glória, ou tente roubar a sua glória. E não vamos pensar que essa lição aqui seja só para Herodes, ou para reis que usurpam a glória de Deus, ou para perseguidores da igreja. Quantas vezes, pela nossa natureza pecaminosa, nós não queremos roubar um pouquinho da glória de Deus para nós? Todo o Evangelho, ele pressupõe esse fato de que é pela graça para que ninguém se glorie, para que ninguém se ensoberbeça e de alguma maneira atraia para si ou tente receber glória que na verdade pertence apenas ao Senhor. Mas, meus irmãos, só para concluir, nós já me estendi mais do que devia, aqui também, além dessa advertência acerca do juízo de Deus que vem sobre todos quantos trocam a verdade de Deus em mentira e adoram a criatura ao invés do Criador, sobre todos aqueles que se lançam sobre a igreja de Cristo e a perseguem, e sobre aqueles que tentam usurpar a glória de Deus, nós temos também uma lição de encorajamento. A palavra de Deus se multiplica, ela cresce, apesar das oposições, apesar das perseguições. Nós somos assegurados de que, apesar de toda a tribulação pela qual Deus pode permitir que nós venhamos a passar, apesar de todas as tribulações, apesar de todas as perseguições, o seu plano eterno prospera. A sua vontade será consumada e o seu reino é promovido, ainda que tendo como semente o sangue da igreja. E é o que nós vemos aqui. Lá estava Herodes, perseguindo, matando, mas lá estava a palavra de Deus crescendo e se multiplicando. E a última lição que eu quero tirar, irmão, uma lição menos importante em relação a essas duas no texto, mas também uma lição interessante para nós, e que diz respeito à soberania de Deus em posicionar pessoas que Ele quer chamar e comissionar para a realização de seus propósitos. Ali estava Paulo, ali estava Barnabé, ali estava João Marcos, que no início até que fraquejaria, mas depois Paulo mesmo consideraria de grande utilidade para ele. E ali eles foram posicionados na igreja de Antioquia, onde eles seriam chamados por Deus para a realização de um ministério que levaria a palavra de Deus até aos confins da terra. Que Deus nos abençoe, nos conceda graça, nos dê discernimento e entendimento para interpretarmos os fatos históricos à luz da filosofia bíblica da história e não à luz da filosofia secular do mundo. Que Deus seja gracioso para conosco e nos dê a confiança de que quem nos vinga é o Senhor. E nos livre da soberba da qual Deus não se agrada de maneira nenhuma. E de qualquer tentativa de atrair para nós a menor porção que seja da glória que pertence apenas ao Senhor. Que pela misericórdia e graça de Deus, nós seremos encorajados com essa verdade aqui tão vividamente estabelecida e declarada. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava.